Oi, gente, bom ter vocês aqui no canal do Dicas. Sou Suzana Matos e hoje nós vamos falar sobre mudanças do CRCE, o novo decreto de número 70246/2025. Isso mesmo, do ano passado, é super recente. Então, se você que é de São Paulo e você almeja ter esse certificado, fica aqui com a gente que a gente vai conversar um pouquinho sobre as mudanças que aconteceram para quem deseja ter esse CRC aí, gente, tá bom? Então fica com a gente. Vamos lá então. Sabendo que é um certificado que vem do governo, tá? Então é um certificado nível estadual e ele vem relacionado à Controladoria Geral do Estado de São Paulo. É importante lembrar que não existe um órgão específico, um setor específico do CRCE. Ele está linkado à Controladoria Geral do Estado de São Paulo, tá? Eu mesma já tive a experiência de ir em São Paulo até o endereço para tentar falar com alguém e dificilmente você é atendido. Então, geralmente o relacionamento é somente por e-mail mesmo ou por telefonema. E eu recomendo sempre que as organizações façam por e-mail porque fica o registro histórico da conversa. Mas vamos lá, o que mudou, gente? O que mudou? Então, alerta aí, atenção. O que as OSCs precisam saber, o que as organizações da sociedade civil precisam saber sobre o novo CRCE, Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades, que a gente dá entrada no CE, que é o Cadastro Estadual de Entidades, que depois emite o CRCE. Bom, e aí é importante a gente saber que houve essa mudança e tem esse decreto aí de 2025, e essas mudanças aí vão impactar diretamente nas associações, nas fundações, nas organizações sociais, cooperativas sociais e até organizações religiosas que desenvolvem atividade de interesse público. Ou seja, todo o terceiro setor, aquele público, aquele grupo, está envolvido dentro do terceiro setor. Se dividem em associações ou fundações. E aí, é claro que cada um tem a sua nomenclatura, tem um vídeo aqui sobre isso, você pode pesquisar também. Bom, o que é importante você saber? Se a sua organização, a organização que você tem, que você faz parte, que você vai iniciar, ou que você já tem, mas vai renovar, pretende celebrar parcerias com o Estado, receber emenda parlamentares de algum deputado, né, estadual, algum vereador também, dependendo da situação, ou participar da nota fiscal paulista, este vídeo aqui é para você. Então, fica de olho e atenção ao que você precisa ter e se atualizar para ter essa certificação, esse certificado, e não perder, caso você já tenha, na questão da renovação. Então, as mudanças, elas foram estabelecidas pelo decreto de número 70.246/2025. E o objetivo desse decreto é fazer o quê, gente? Promover a transparência, porque existiam, infelizmente, muitas organizações. Eu participei de uma reunião na semana passada, retrasada, uma reunião online com o pessoal do CRC, e muitas organizações, infelizmente, agindo de maneira equivocada, não transparente, e isso acabou pesando para que esse decreto viesse à tona. Então, o objetivo é fortalecer ainda mais aquelas ONGs que são transparentes, tem um compliance aí, executa esse compliance dentro da organização e nos relacionamentos com seus parceiros também. Enfatizar mais e fortalecer também a fiscalização. Então, a partir desse decreto, anteriormente você enviava a documentação, passava-se por uma análise online e eles emitiam e deferiam o certificado. Agora vai ter uma visita em loco. Existia anteriormente, eles suspenderam e agora retornaram. Vai ter uma fiscalização em loco para realmente confirmar se aquela documentação enviada é verídica, se o espaço realmente existe. Gente, pasme. Mas, infelizmente, tem gente que manda foto de ONGs que não existem. E aí, quando a fiscalização chega no espaço, não tem organização nenhuma. Infelizmente, isso acontece, né? Está indo contra o próprio propósito de uma organização da sociedade civil. Mas, enfim, né? Como dizem por aí, bafo caso. Bom, fiscalizar também a governança das entidades, porque a gente viu que depois do marco regulatório, a Lei 13.019, a gente tem que ter uma
uma governança efetiva, uma governança que seja competente para executar as suas funções. Então, precisa ver realmente se a governança está atuando. O que a gente sabe que, na grande maioria das vezes, é uma dificuldade, porque às vezes é só uma única pessoa que trabalha, que desenvolve todas as funções. Mas é preciso rever, e de alguma forma a organização tem que balancear aí para rever a questão da sua governança e envolver pelo menos a participação, nem que seja pelo menos o que está composto, né, e está previsto no estatuto, né, gente? Tem organização que não se reúne nem o que está previsto dentro do estatuto, uma vez ao ano, duas vezes ao ano, Assembleia Geral Ordinária, né, a AGO. Então é isso. E trazer também a segurança jurídica das parcerias, ou seja, né, toda essa demanda jurídica, a organização ela precisa ter documentado, né, trazer esse respaldo para a organização e ver se realmente a organização segue as diretrizes dentro do que a legislação diz na relação das suas parcerias. Então, o CRCE está trazendo aí essa fiscalização e fortalecendo aí esse relacionamento com as organizações da sociedade civil. Fazer também a questão da rastreabilidade documental, ou seja, são muitos documentos emitidos, muitos. Eu converso muito com as organizações, porque já tirei alguns CRCEs para algumas organizações, e às vezes elas questionam a quantidade de documentos. Gente, é assim, muitas organizações às vezes entram em contato comigo e falam, eu quero captar recurso, eu preciso de recurso. E aí as organizações precisam entender que a captação é o resultado final, diante de toda uma proposta e planejamento que ela precisa ter. E todo esse planejamento demanda uma série de documentos que a organização, dependendo da sua área de atuação, precisa ter ou não. Mas basicamente inicial, todas precisam ter estatuto, ata, CNPJ, regimento interno, né, um projeto escrito, pelo menos precisa ter, para que haja essa formalidade dos trabalhos. E a padronização dos procedimentos é um dos objetivos também do decreto, padronizar os procedimentos, ou seja, de agora em diante é dessa forma e não tem meio termo. Por que acontecia? Muitas vezes, eu falei isso para uma ONG que eu estava conversando, o CRC, ele é um documento que ele está ali dentro da corregedoria, né, um setor dentro da corregedoria, e muitas vezes, dependendo da mão onde caía essa solicitação, alguns pediam um documento e outros pediam outro tipo de documento. A partir de agora do decreto, a gente vai ter essa formalização, essa padronização, ou já tem, né? Que é o decreto de 2025. Então, tem um padrão de documentos. Você vai ver se você já fez isso. Quando você envia um documento, você entra lá no CEE, e eu vou fazer depois uma aula sobre isso, o passo a passo para a gente cadastrar, e você vai ver que você envia todos os documentos, e quando eles devolvem já com um e-mail padrão já solicitando todos os documentos. Isso é para quê? Justamente trazer esse fortalecimento. Vamos padronizar? Independente de qual funcionário da corregedoria pegar, ele sabe que tem que entregar a OSC, tem que analisar, na verdade, esses documentos que foram entregues pela OSC, ok? Bom, na prática, então, o que o Estado quer? Ele quer garantir que as parcerias sejam realizadas com organizações que comprovem a sua estrutura de governança e a capacidade operacional, e não apenas a existência formal. Gente, é aquilo que nós falamos desde 2014, quando a Lei 13.019 entrou em circulação, entrou em execução, as organizações estão sendo fiscalizadas para que o trabalho seja executado de maneira transparente, de maneira eficaz, eficiente, efetiva, com a sua governança, com projetos, com metas para aquelas que têm termos de colaboração, cooperação com o governo. As que não têm também é importante, às vezes as organizações falam, mas eu não tenho parceria com o governo, não vou fazer meu estatuto de acordo com a Lei 13.019. Eu recomendo que você faça, porque pode surgir uma necessidade, aí nesse meio de campo você vai ter que atualizar o estatuto, já perdeu o prazo, e aí o tempo já se foi. É claro que o estatuto é algo muito pessoal da organização, é a sua identidade, mas a base, o esqueleto da Lei 13.019 precisa estar composto ali no seu estatuto. Então é isso, gente. Todas essas cobranças é justamente porque o governo é o principal órgão a ser fiscalizado quando o assunto é relacionamento com as organizações da sociedade civil. Por isso que eles estão cobrando da gente. Eles são cobrados e cobram da gente. Ok?
E aí, o que a gente precisa entender? A diferença entre CEE e CRCE, que às vezes muita gente que não tem ainda o costume confundem um com o outro. CEE é o sistema eletrônico, ou seja, é onde você vai enviar todos os processos de cadastramentos e todos os documentos para análise. Então, eu vou fazer um outro vídeo aqui, vou fazer o passo a passo mostrando como que é uma organização que me permitir, claro, não identificando, né, todas as informações pessoais aí jurídicas da organização, mas o CE é isso, é o sistema eletrônico. Então você vai lá, você entra no site, você se cadastra, cria uma continha, uma senha, e você acessa esse sistema. Quando você acessa e você envia todos os documentos, estando aprovado e sendo deferido pela Controladoria Geral, pelo CE, eles vão emitir o CRCE, que aí é o CRCE, é o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades, está aí na segunda tarja aí vermelha. O CRCE é o certificado, ou seja, você passou por todas as etapas, você foi aprovado, recebeu a visita, foi avaliado, tudo agora alinhado com o novo decreto, você recebe esse certificado. E aí você pode atuar em parceria com o governo, receber emendas, participar de editais, enfim. Nota Fiscal Paulista, esse certificado ele tem várias utilidades. A maioria utiliza para Nota Fiscal Paulista ou emenda parlamentar. Mas muitas empresas, muitos editais pedem essa documentação para comprovar realmente a efetividade da organização e reconhecimento do seu trabalho diante do governo. Então, ter o CRC não significa, é importante isso, tá? Não significa que a organização vai ter automaticamente direito a celebrar parcerias com o Estado. Não, vai ter que participar de edital de chamamento público, se é emenda parlamentar também. Da mesma forma, a emenda parlamentar, o método tradicional, o método correto, né, a análise, envio, documentação. Então, o CRCE, ele é apenas um requisito importante dentro de todo o processo. Então, recebeu o CRCE, saiu um edital, pediu a documentação, você está preparado para ele? Envia e participe. Não vai pensar que vai cair de paraquedas aí qualquer parceria e quando digo qualquer, não é qualquer uma, mas vão aparecer parcerias para que você possa receber recursos ou receber algum benefício em relação a isso. Quem é que precisa do CRCE? Bom, todas as entidades ou organizações da sociedade civil que desejam firmar parceria com o Estado. O Estado de São Paulo aqui, né, no caso, né? Então, se você deseja firmar parceria com o Estado de São Paulo, você precisa ter essa documentação. É igual o CENTES. O CENTES é municipal, o município de São Paulo. O CRCE, ele é estadual com o Estado de São Paulo. Então, primeira coisa, se firmar parcerias, termos de colaboração, fomento, enfim. Se você deseja receber emenda parlamentar, qualquer parlamentar vai pedir de imediato este documento. Eu não coloquei aqui, mas tem também vários editais públicos e privados pedem também o CRCE, se for de nível estadual, claro, né? E também aqueles que desejam, e a grande maioria, para participar do programa Nota Fiscal Paulista, que é esse programa que dá às organizações a possibilidade de resgatar os créditos naquele cupom fiscal, Nota Fiscal Paulista, que também tem passado por várias atualizações, e em breve eu vou trazer informações para vocês aqui, ok? Bom, entre as entidades abrangidas estão o quê, né? Associações privadas, fundações privadas, organizações sociais, cooperativas, que eu já falei lá atrás, mas estou enfatizando aqui. Organizações religiosas que desenvolvam atividade de interesse público. E é importante que tenha isso, né? Uma organização religiosa que tenha um CNPJ específico que desenvolva atividade de interesse público. Aí ela pode sim receber o seu CRCE com os quinais todos direcionados e aprovados aí para atuação de interesse público. O que é importante saber também, existe uma regra que a entidade, claro, ela precisa estar inscrita no CNPJ há pelo menos 2 anos. Por quê? Isso vai provar a estabilidade da organização, a credibilidade, né, a execução e o tempo de experiência que ela já tem atuando na sociedade. Então, é importantíssimo, não conseguirá dar entrada antes de 2 anos. O que já existia antes, agora permanece também. O que mudou? O que mudou com o decreto?
No modelo antigo, a análise era mais burocrática, né? Baseada apenas na documentação. Então, você entrava no cadastro, enviava as documentações, eles analisavam, depois deferiam ou indeferiam e davam um prazo para você reenviar, conforme as diligências dele. Bom, então agora o foco passa a ser mais o quê? Na efetividade, ou seja, eles querem realmente a comprovação de que está acontecendo, se as metas estão acontecendo, se existe uma governança, se tem integridade do serviço, vão analisar a questão da regularidade contábil. Ela está vendo que tudo está ligado com a Lei 13.019? A lei ela é extensa, mas a gente tem noção um pouco do que ela seja. Tem um vídeo aqui falando sobre ela também. E ela vai falar também sobre isso, as normas de contabilidade. Então, tem que ser uma contabilidade específica do terceiro setor, uma contabilidade que entenda como que essa prestação de contas deve ser feita, como que o balanço deve ser feito, como que o DRE, balancete, enfim. Todos esses documentos que têm competência aí ao setor contábil. Terá um monitoramento contínuo, ou seja, acompanhamento contínuo. Esse monitoramento vai incluir a presença de visitas aí presenciais nas organizações, né? Por isso que diz o próximo tópico, possibilidade de diligências presenciais e documentais. Então, a possibilidade, eu, por exemplo, quando eu fiz lá no passado, na organização que eu atuei há mais de 20 anos, eu recebi a visita do CRCE na organização. E realmente, eles fizeram uma busca, fizeram uma auditoria, viram todos os documentos, compararam todas as informações para ver se realmente estava de acordo ou não. Então, gente, a gente está falando aqui de gestão. A gente está falando de gestão. Então, a organização que não tiver gestão, quando a gente fala em governança, é isso. Ah, um nome lindo e maravilhoso de dizer. Sim, mas na prática tem que ter gestão. Porque tem organizações que não têm relatório, tem organização que não tem documento, que não tem plano de ação, relatório de atividades. E aí fica difícil de você firmar parceria com qualquer órgão, com qualquer empresa. Não dá. A gente já falou há muito tempo isso. Isso não é mais novidade para ninguém. O terceiro setor cresceu, ele se profissionalizou, e quem ainda tem a visão de um trabalho de benemerência, de assistencialismo, de bondade e práticas caridosas, gente, isso é muito importante também. Não assistencialismo, mas assistência social. Entenda que o serviço cresceu e se profissionalizou, e que diante disso vem as exigências também. E aí as regras também vão ser mais claras para suspensão e recursos. Então, se não tiverem seguindo as regras e as orientações aí do decreto, a organização ela pode ter o certificado suspenso ou o recurso que depende desse certificado também. Então, é importante isso. Outra informação. Anteriormente, a renovação era feita a cada 5 anos. Agora reduziram um ano. Então, nós temos a cada 4 anos para dar entrada. E é interessante que precisa dar entrada 30 dias antes do vencimento do certificado. Então, fica de olho aí, use as ferramentas, o Google Alerta, despertador, enfim, para que você se programe. Eu geralmente faço assim, quando eu estou com uma organização. Eu já marco no Google Agenda as datas, tem uma planilha de renovação dos certificados, e já marco no Google Agenda 30 dias, 60 dias antes para a gente dar entrada. Tem casos que a gente marca até com 3 meses. No caso, por exemplo, do SEBAS, tem que ser um ano antes, 365 dias antes para dar entrada aí na renovação. Então, no caso do CRC, agora a cada 4 anos renovação, e sempre que tiver mudanças, tem que ser notificado e informado. Como isso, o relacionamento sempre via por e-mail. E aí você vai fazer isso se tiver mudança no estatuto, se tiver mudança nos documentos do dirigente, por exemplo, mudança de endereço, comprovante de residência, né? O documento, por exemplo, de solteiro para casado, se houve alguma inclusão dos quinais aí, que são aquelas informações no cartão do CNPJ, que tem o KNAI principal, os KNAI secundários, as suas áreas de atuação, você precisa informar, porque tudo isso vai ser monitorado. Lembra que nós falamos? O monitoramento agora vai ser contínuo. E o que as ONGs devem fazer agora, então, diante desse novo decreto? Gente, é monitorar e fazer a gestão, aquilo que vocês já fazem. Se não fazem, comecem. Então, atualize a ata e estatuto, se está em dias com a Lei 13.019. Se não estiver, entre em contato comigo. Eu faço parte do Elas, nós temos ali
advogados e contadores especializados na elaboração de estatuto. Manter a contabilidade em dia. E, gente, contabilidade especialista no terceiro setor, tá? É importante isso, porque a gente tem ouvido informações e dados e orientações que não condizem com a legislação do terceiro setor. Então, assim, uma dica para você que eu faço. Converse com seu contador, verifique se ele conhece do terceiro setor. Se não, de verdade, eu faço um convite para que você conheça um especialista do terceiro setor, porque pode dar problemas na gestão da organização. Pode dar problema lá na frente, uma bomba pode explodir, porque a legislação ela é diferente. Então, eu tenho conversado com algumas organizações que me falam coisas que eu não sou contadora, mas eu tenho a vivência com muitos contadores, e principalmente com a nossa contadora do Instituto Elas, e a gente não tem essa informação. O crivo, para que norteie a questão da contabilidade, é a Lei 13.019. Então, tem que estar ali as normas básicas da contabilidade brasileira, mas também seguir de acordo com a solicitação. Então, é importante isso. Organizar os documentos da diretoria. Gente, tem ONG que a gente às vezes fala, manda a ata, e a pessoa não sabe onde tá a ata, onde está o estatuto, onde está, por exemplo, o documento que é o planejamento, o regimento interno da organização. Gente, fica complicado, né? Então, ter isso físico e ter isso online, separar por pastinhas, separar por pastas aquilo que é de governança, aquilo que é do projeto, aquilo que é do voluntariado, gestão de pessoas, enfim, vai separando por pastinhas, tendo organização. Hoje a gente tem inteligência artificial para nos ajudar com muitas coisas. Precisa fortalecer a governança, né? Fortalecer a governança. Gente, estou tentando arrumar meu cabelo aqui, mas tá difícil. Ah, aqui achei o lado. Fortalecer a governança, né? Fortalecer a governança institucional, ou seja, as pessoas precisam saber o que elas fazem, desenvolver as suas funções, implantar práticas de transparência. Tem organização que a gente entra, não tem rede social, e aí não tem Instagram, que é gratuito, dá para fazer, Facebook, site eu sei que tem um custo, né? Mas às vezes dá para tentar com algumas plataformas gratuitas. Coloque relatórios, coloque fotos, coloque a prestação, coloque o balanço, balancete, enfim, todas as informações. Não tem, se a organização não tem o que esconder, por que ela vai temer a praticar essa transparência? Né? Então, implante isso, as práticas de transparência dentro da sua organização, tanto no site quanto na organização também. Deixe relatórios expostos, apresente isso para a equipe, todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Porque de repente pode acontecer de chegar um monitoramento e perguntar para um dos seus funcionários se ele sabe o que é o CRC. Ele vai falar, nunca ouvi falar, dependendo do funcionário da área que ele atuar. Se for alguém da administração, que está ali do lado a lado e não souber o que é, complicação, né? Complicado, né? Que relacionamento, que transparência tem. Preparar a organização para possíveis diligências e monitoramentos, que eu acabei de falar. Quanto mais organizada a ONG, a organização da sociedade civil, a gente usa o termo ONG de vez em quando, né? Mas quanto mais organizada ela estiver, maiores serão as condições de manter as regularidades e acessar oportunidades de parcerias e relacionamentos aí com o setor público. E aí, gente, essas mudanças com o novo decreto representa um novo momento para o terceiro setor paulista. Mais do que cumprir exigências, as organizações precisam investir em gestão, é aí que eu estou falando sempre. Gestão, governança e transparência. E quando a gente fala em gestão, a gente está falando de administrar, de gerenciar começo, meio e fim. Né? Saber quem nós somos, para onde a gente está indo, por que a gente está fazendo, por que a gente quer a certificação. Não é fazer porque todo mundo faz, porque eu preciso de dinheiro, não. Tem recurso que de repente não vai ser para você, porque não é a sua finalidade e propósito. Mas às vezes a pessoa quer fazer por causa do dinheiro, mas não está lá no propósito da organização. Então, entenda isso. Gestão é gerenciar toda a organização, desde a gestão que a gente fala que a gente vai fazer o planejamento estratégico, a gestão estratégica, desde a gestão operacional. Então, o gestor ele precisa ter esse conhecimento e não precisa fazer tudo, mas ele tem que treinar pessoas para que essas pessoas possam fazer aquilo que faz a organização crescer. Então, gente, se esse conteúdo aqui foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com outros gestores e se inscreva no canal aqui do Dicas, tá?
E conta aqui nos comentários o que você achou, se a sua organização já possui o CRC, se não, entre em contato comigo, que eu também tenho essa especialização e essa expertise aí. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. A fonte aí, o decreto 70.246/2025. Eu faço parte do MAFS, Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal e Paulista de São Paulo. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo. Falamos aí sobre a questão das mudanças do CRC. Grande abraço, tchau, tchau. Hoje tem jogo do Brasil. Hoje é dia 29 de junho, tem jogo do Brasil. Brasil-Japão. Vou desligar para a gente assistir o jogo. Grande abraço, tchau, tchau. Copa do Mundo.